Sejam muito bem-vindos a mais um Segura essa Marra. E no programa de hoje a gente vai falar de um assunto que tem importância, que é necessário, que é importante e que ultimamente tem tido mais atenção: saúde mental. E a gente vai falar sobre a saúde mental através da autoestima. Eu tô aqui com Lélio Nascimento, coach, palestrante, e vai falar um pouco sobre isso com a gente. É isso, Lélio? Seja bem-vindo. Obrigado, Marra. Obrigado a todos que vão nos ouvir pela atenção e que nós possamos realmente transmitir, uma mensagem de muito otimismo para que realmente as pessoas possam realmente desfrutar de um momento mais tranquilo e que a gente possa realmente fazer chegar a todos os corações uma paz que realmente venha traduzir uma vida melhor para todos. Mas, minha cara Marra, é claro que se a gente não gostar da gente, é o primeiro passo. Eu costumo realmente observar um pouco mais o comportamento das pessoas dos dias atuais e tenho percebido que as pessoas estão precisando um pouco mais pensar sobre isso, de refletir sobre essa condição. E às vezes a gente pergunta se você gosta de você o suficiente, que é o primeiro passo. É o básico, né? É o básico, é o sem básico. dúvida alguma. E às vezes as pessoas ainda ficam, como diz, na dúvida. Elas não fazem ideia, às vezes, do quanto que isso realmente é necessário. E diante disso eu consegui desenvolver uma técnica simples para que realmente a gente possa, às vezes, dimensionar o quanto que a gente está gostando da gente. É só você reparar como você tem tratado o outro. Que interessante. Da forma que você trata o outro, é da forma que você está se tratando. Como um espelho, né? Sim, como um espelho. Sim, naturalmente. É. Naturalmente. Eu também acredito nisso. A gente dá para o universo aquilo que a gente é e recebe de volta na mesma intensidade e proporção. Sim, sem dúvida alguma. Antes da gente entrar nesse assunto que é tão bom e é um assunto tão gostoso de se falar, eu queria que você falasse para quem está ouvindo, quem está assistindo a gente pelo nosso canal no YouTube também, sobre a sua trajetória, sobre qual é a sua formação e como é que você chegou até aqui em coach de simplicidade, é isso? A gente vai saber disso e entender, explicar para as pessoas como é, como funciona, mas fala um pouco para a gente da sua trajetória, de como que você chegou até aqui. Bem, Mara, na verdade, a minha formação básica na escola, na faculdade, foi administração de empresas. Naquela oportunidade, eu até tive alguma dúvida entre a advocacia e a administração, mas acabei optando pela administração, que eu acreditei que realmente poderia trazer até um mercado mais amplo de atuação. Sim. E assim eu fiz. Posteriormente eu fiz aí pelo gosto das pessoas, ou seja, de gostar de gente, eu acabei me propondo a fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas. Então, já ali você identificou essa sua aptidão por lidar com pessoas, desenvolver pessoas, e aí direcionou sua carreira para a área de gestão de pessoas. Sim, e um fato que me marcou muito quando eu escolhi fazer essa pós em gestão de pessoas, que lá, quando eu fui fazer a inscrição, eu fiquei meio temeroso se eu ia ser enquadrado dentro do curso e tal, e eu fui, então, perguntei à secretária do curso se realmente tinha muita gente inscrito para poder realmente fazer o curso, e ela virou e falou assim: qual a sua opção? Eu falei: não, eu fiz a opção por gestão de pessoas, porque, além disso, existiam outras opções, sim. Gestão financeira, gestão de outras atribuições. Você fala num direcionamento de especialização da administração, sim, né? Sim. Uhum. E aí, eu falei: não, eu fiz a opção por gestão de pessoas. E ela, assim, de uma maneira muito simples, natural, virou e falou assim: não, você está dentro. Eu falei: mas por que você diz isso? Ela falou assim: não, é porque não é todo mundo que gosta de gente. É verdade. Aquilo realmente me marcou profundamente e eu fico de cá imaginando o seguinte: falei assim, bom, não é todo mundo que gosta de gente, mas então como é que você é o quê?
É, Ou seja, você já está dando mostras de que você não está gostando de você. é verdade. Então, a gente precisa trazer essa responsabilidade para nós. A gente precisa entender que nós somos o início, o meio e o fim de tudo. Então, tudo aquilo que está relacionado a mim está relacionado ao outro. E eu tenho que manter essa consciência e essa integração para que eu possa, então, realmente vir a trazer um resultado melhor. Por mim mesmo e, obviamente, Claro. por consequência ao outro. Então, posteriormente, eu vim, então, a fazer essa pós-graduação. E aí venho já administrando, vamos dizer assim, essa questão do coaching, que é um técnico que dá orientação àquelas pessoas. Nesse sentido, de como nós estamos tratando dessa forma aqui, eu também vejo isso de uma forma natural, de uma forma simples. As pessoas precisam ser despertadas. Para quê? Para elas gostarem delas, para elas aceitarem que as coisas podem ser diferentes e que elas é que têm que fazer o esforço e a conquista para poder alcançar esse objetivo. Claro que elas podem contar com a ajuda de alguém que possa realmente dar uma orientação, mas não em momento algum dizer para ela o que ela tem ou não que fazer. Isso realmente é algo que a gente precisa deixar bem claro. Aham. A gente não pode intuir o outro ou induzir o outro a realmente fazer aquilo que a gente acha. Cada um é cada um. Cada um precisa entender a sua essência. Para quê? Para que ele próprio possa realmente fazer aquilo que é necessário para o bem-estar dele. Por quê? Porque cada um de nós é que sabe o que é bom para nós. E como que palestrante, como é que isso começou? Como é que você entrou nessa vertente de como um palestrante? Nossa Senhora, minha filha. Um belo dia eu fui fazer uma palestra sobre os dons que cada um de nós carrega. E nessa brincadeira toda eu falei assim, gente, engraçado, eu nunca me interessei em saber o que significa o meu nome, Lélio. E assim, do nada, talvez por uma intuição, eu falei assim, gente, engraçado, porque o dom da gente, ele já começa até pelo nome que a gente carrega. Uhum. Talvez as pessoas não se dão atenção devida a isso. Então, naquela oportunidade, eu fui, então, procurar saber o que significava o nome Lélio. E o que significa? Você não vai nem acreditar. Tá lá assim, aquele que gosta de falar. Tagarela. Você se identificou, com certeza. Fez sentido. Sim, e aí você começa a perceber, então, que aquela naturalidade que você tem de expor as suas ideias, de realmente colocar para as pessoas algumas situações, para que elas possam realmente, elas possam reavaliar, que elas possam realmente aproveitar o melhor, para que elas possam realmente se sentir bem. Então, diante dessa, é algo que você vê assim, aquela facilidade de falar, de comunicar, onde as observações que você faz. E aí a gente entra no senso comum, que nós seres humanos, nós temos a parte comum. E é essa parte comum. Quando você realmente alinha-se com ela, você consegue, é como em algumas palestras que eu tive a oportunidade de fazer, e depois a gente é interpelado, né, depois do evento, né, e aí chega um e o outro e vira e fala assim, aqui, não é possível, você mora lá comigo? Você por acaso, não é possível, você falou coisas que eu vivo no meu dia a dia. É a parte comum. Uhum, de todos nós, né? Carregamos e que às vezes as pessoas não se dão conta. Hoje você tem só um tipo de palestra, você falou de palestra de dons, a palestra que é, né, tem a da autoestima, essa da saúde mental através da autoestima, tem mais de um modelo, são todas voltadas para essa questão do desenvolvimento? Sim, eu procuro realmente fazer com que todos os temas que realmente a gente puder abordar, que a gente possa realmente estar relacionando ao ser humano. Que a gente possa estar realmente trazendo às pessoas uma oportunidade de reflexão.
Então, tem essa questão da autoestima, que está relacionada à questão da saúde mental. Sim. E que, ao mesmo tempo, a gente também tem a simplicidade. É aí que entra o detalhe. Às vezes, você mostra para as pessoas que elas são e podem ser mais simples. Mas o problema é que talvez a definição de simplicidade que as pessoas carregam as afasta um pouquinho. Porque muitas das vezes, quando você fala assim, eu vou ali, você não incomoda não, mas aí de repente nós vamos na casa de fulano, mas você não incomoda não, lá é uma casa simples, lá, pois é, o fulano é assim. Não, não se relaciona a simplicidade com, às vezes, você ter menos recursos. Sim. É essa a ideia que, infelizmente, às vezes a grande maioria carrega. E no fundo, minha cara Kelly, na verdade, a simplicidade é ser você mesmo. Na sua essência, na né? sua autenticidade, na sua originalidade. É só isso. Você veio aqui para ser você. Para que você inventa de ser algo diferente? Verdade, verdade. Tem muita gente usando máscaras por aí, né? O que não faz sentido. Uma população em massa que vive usando máscaras. E isso traz esses transtornos todos que nós estamos tendo a oportunidade de realmente pressentir e sentir. Legal, Lélio. A gente vai fazer o intervalo agora, é rapidinho. E na volta, a gente vai falar sobre o mundo coach. Vamos explorar isso um pouco mais. É rapidinho, espera aí, a gente já volta. Vai abrir uma empresa? Fale com a Marra Master, emissão de certificado digital com rapidez e preço baixo. Cuidar da saúde? Na Marra Master você contrata os melhores planos de saúde para você e sua família. Tá apertado, precisando de grana? A Marra Master atua com crédito pessoal consignado e empréstimo para empresas. E para ficar tranquilo em todas as áreas, a Marra Master é agente das melhores seguradoras. Marra Master, WhatsApp 31 981 17 0996. Voltamos com Lélio Nascimento. Lélio, no bloco anterior a gente falou aqui sobre vários assuntos de desenvolvimento pessoal e eu quero trazer e gostaria de entender um pouco mais, assim, até entendo e conheço, mas eu acho que é importante a gente explorar para que as pessoas que não têm esse conhecimento, que não sabem de fato como é, que têm até preconceito sobre o coach ou o processo de coaching, né? A gente veio de uma onda forte de coach no passado, acho que há uns 5 anos atrás, 7 anos atrás, né? De que isso virou um boom, né? E no Brasil tinha vários coaches de várias coisas, de vida, de saúde, do sono, de emagrecimento, E a gente tem hoje ainda, mesmo que essa onda passou um pouco, né, desse boom, a gente tem ainda coaches famosos em segmentos diferentes. Tem a Mayara Card, que é coach de emagrecimento. A gente tem o Paulo Vieira, que é coach de vida, eu acho, assim, motivacional, mas, né, no geral. E eu acho que é importante a gente abrir esse espaço para explicar para as pessoas, primeiro, o que é um coach, né? E também sobre como ele pode ajudar as pessoas a transformarem as vidas, né? Suas vidas ali no dia a dia. Até que ponto ele é coach? Eu sei que existe um pouco de confusão se o coach é terapia ou não é, se ele substitui um psicólogo, se ele não substitui, se de fato ele é uma consultoria, se ele pode direcionar e dar, né, falar o que a pessoa tem que fazer, ou se ele só puxa ela ou empurra, né, para um determinado caminho. Vamos começar aí para explicar para as pessoas o que de fato é o coach. Bom, Marra, na verdade, o coach nada mais é do que um orientador, um técnico. A gente tem lá o time de futebol, onde o seu técnico, ele traça lá as estratégias, ele realmente precisa conhecer bem aqueles jogadores dos quais ele realmente está participando, para ele montar uma verdadeira equipe. Agora, é muito interessante isso, porque na verdade, a gente fala muito em trabalho em equipe, né? Uhum. Isso, nossa senhora, desde que a gente é gente, a gente ouve se falar em trabalho em equipe. E eu costumo dizer, até nas próprias organizações que eu já tive a oportunidade de fazer as palestras, e tocar nesse assunto do trabalho em equipe,
E aí, de repente, você fala assim, puxa vida, e aí? Vocês se sentem mesmo uma equipe? E será que vocês realmente têm esse sentido de equipe? E aí, infelizmente, às vezes, a gente realmente recebe a resposta de que não se tem essa equipe. E isso em quase todas as organizações pelas quais a gente passou. Mas eu sei e procuro entender o que realmente isso faz com que esse sentimento de equipe não aconteça. Primeiro que existe uma liga, até na química, né? Uhum. A gente tem a liga que faz dos metais para poder realmente constituir, vamos dizer assim, até um metal mais forte, mais resistente. Então, essa liga é que faz uma falta tremenda entre os componentes de uma equipe. Chama-se confiança, Marra. A base de tudo, né? Se eu não tenho confiança, você esquece o sentimento de equipe. Eu não consigo executar um trabalho se eu não tenho confiança, se eu não confio naquele meu parceiro que está do lado. Então, lá dentro do time de futebol, eles precisam ter confiança uns no outro, onde cada um, fazendo a sua parte, é capaz de realizar o resultado final. Então, a gente está contribuindo uns com os outros para alcançar o resultado final. O coach é isso. Ele consegue orquestrar e realmente implementar dentro da sua equipe a confiança necessária. Agora, você já imaginou, por exemplo, se eu não inspirar confiança naquele que está realmente ali diante de mim, para poder realmente receber uma orientação ou até mesmo uma estratégia para que ele possa realmente desenvolver? Sem confiança, assim, não tem nenhuma relação, e aí a gente está falando de relação de trabalho aqui, mas assim, no meu ver, não existe nenhuma relação que evolua sem confiança. Trabalho, amor, amizade, né, no geral, relação entre familiares ali, entre pai e filho, né, parental ali. Então, ao meu ver, a confiança é a base de tudo. Até se diz que ela é um cristal, né, assim, que quando quebrado uma vez, quase impossível ser recuperado. Por isso, essa questão que você levantou ainda há pouco. Por que nós tivemos um boom e que hoje, infelizmente, existe uma certa rejeição, um certo distanciamento, um certo preconceito com relação a isso? Exatamente por causa disso, porque perdeu-se a confiança. Infelizmente, quantos que talvez tenham aproveitado da carência, né? Daquele que realmente estava ali, tentando ver se ele conseguia realmente enxergar. Não, no meu caso, particularmente, eu vejo o seguinte, eu quero fazê-lo pensar sobre isso. Eu quero que ele reflita sobre essa condição. Mas é ele que tem que reagir diante dessa circunstância. Sim. Uma coisa é certa, eu aprendi isso num trabalho voluntário que eu desenvolvi durante 7 anos da minha vida, que, por sinal, me deu muito da formação que eu tenho hoje. Foi um trabalho que eu fiz no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um programa de apoio emocional às pessoas que precisam desabafar. Veja bem, algo simples, mas que eu tive a oportunidade, Marra, naqueles momentos que eu atendia, e era muito pelo telefone que a gente fazia esse acompanhamento, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da verdadeira alma humana. Porque naquele momento era eu e aquela pessoa. E aquela pessoa se abria de tal forma que isso me trouxe essa sensação. Foi assim, gente, como é importante na vida você confiar e outra, estar ao lado daquele que precisa naquele momento. Então, na verdade, o que eu me proponho é exatamente ser isso. Eu quero estar do seu lado na hora que você mais precisar, para que realmente você possa sentir que você nunca estará sozinho. Eu entendi, né, entendo
entendo que o coach, ele tem esse papel de acompanhamento, né, de incentivo. Isso. Ele tem um papel, como você bem disse, como técnico, né? O coach, ele acompanha aquela pessoa, direciona ela dentro daqueles pontos ali que ela pode melhorar para que ela possa evoluir naquilo que ela quer, né? Num comportamento, seja no comportamento, num resultado, em algo que ela precise. O coach vai ajudando a moldar aquele comportamento, né? Para que ela possa conseguir aquele caminho. Fazer a analogia com o técnico de esporte é legal porque as pessoas conseguem visualizar isso mais fácil, né? Então, por exemplo, num futebol, num vôlei, né? No futebol, olha, você precisa vir mais para esse lado de cá, menos para o lado de lá. Você está pegando na bola desse jeito aqui, era melhor se fosse assim, né? E ele vai direcionando essa pessoa para que ela tenha um melhor resultado, para extrair o melhor dela. Né? E é muito legal isso. Nos Estados Unidos eu sei que isso é muito isso é comum lá. No Brasil, depois desse boom que a gente teve, né, que aí acabaram vindo pessoas, eu não sei nem se, não vou dizer que são amadoras, porque era um momento ali que as pessoas estavam entrando nesse mercado, mas ali talvez pessoas que exploraram isso de uma maneira que talvez não tenha ajudado tanto as pessoas quanto era necessário e acabou aí vulgarizando o coach, né? Eu acho que também que é extremamente importante. A gente tem hoje coaches, eu lembrei aqui que hoje vivem e têm, assim, são polêmicos, né? Justamente porque muitas vezes não tem uma formação inicial que é de acordo com o coach que ensina. Por exemplo, a Mayra Card, que é coach de emagrecimento, mas ela não é nutricionista. Então, sempre ela tem um estresse quanto a isso. Eu já acompanhei algumas notícias de que, né, ela estava sendo processada, ou enfim, tendo que responder ali alguma questão pelo fato dela não ser nutricionista e ela trabalhar como coach de emagrecimento. Primeiro, eu queria ver o que você acha disso. A gente tem outros exemplos, tipo o Pablo Marçal, por exemplo, que também era um coach, agora ele, não sei se ele ainda é coach, mas enfim, ele transita por esse espaço, que ficou muito polêmico pelas colocações dele, que eu até percebo que quando o coach começa a subir, esse tipo de colocação, o posicionamento dele talvez prejudique um pouco, porque cai num pouco de show, sabe? De palco demais, né? E aí parece que perde a essência, que é extrair o melhor e vai para um outro lado. Como que você vê essa questão da formação e desse eu entendi, né, mas do preconceito das pessoas quanto a isso? Talvez exatamente em função disso, né? Porque eu fico tentando, às vezes, e aí é uma percepção que nós, como coach, precisamos ter, é que nós não vamos resolver o problema de ninguém. Nós não temos essa pretensão, pelo menos eu particularmente. Eu não tenho essa pretensão. Quem sou eu para poder resolver realmente o problema daquela pessoa? Mas, por outro lado, talvez quem está de fora, às vezes, pode enxergar melhor alguma situação. A pessoa fica tão mergulhada, às vezes, no problema que ela está vivenciando, ou na circunstância, ou na dificuldade que ela enfrenta, que ela não consegue realmente sair do problema. E, às vezes, quem está de fora, como no nosso caso aqui, e particularmente, eu sou muito observador e eu gosto disso. Por quê? Porque eu gosto de gente. Eu gosto das pessoas. Eu procuro realmente ver cada um de uma forma que eu possa realmente falar assim, o que será que eu posso fazer para poder ajudar? Ou seja, de que forma que eu posso realmente fazer com que ela possa submergir, não, ela possa, como diz o outro, né? Ela vai emergir como um vulcão que entra em erupção. Por quê? Porque é essa a condição que realmente nós temos, para a gente poder realmente brilhar. Nós somos luz e nós precisamos brilhar. Então não resta dúvida. Então o que a gente faz? A gente precisa falar assim, poxa, de repente, quem sabe as coisas podem ser diferentes se você olhar de forma diferente. O Einstein trouxe para nós não só toda aquela teoria da relatividade, mas ele dizia assim,
Gente, como é que você quer algo diferente se você faz todas as coisas todos os dias da mesma forma? Verdade. Amanhã nunca será diferente. Então, a dificuldade que as pessoas têm, às vezes, de mudar. E aí entra aquela história do banho gelado, né? Uhum. Que esse banho gelado, para mim, ele é fundamental agora, principalmente nessa época. Ele vai trazer para nós a oportunidade da gente pensar de forma diferente. Lélio, a gente vai fazer um intervalo, na volta a gente vai falar de técnicas e exercícios que as pessoas podem fazer para dar esse primeiro passo para essa mudança de comportamento. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente já volta. Espera aí. Vai abrir uma empresa? Fale com a Marra Master, emissão de certificado digital com rapidez e preço baixo. Cuidar da saúde? Na Marra Master você contrata os melhores planos de saúde para você e sua família. Tá apertado, precisando de grana? A Marra Master atua com crédito pessoal consignado e empréstimo para empresas. E para ficar tranquilo em todas as áreas, a Marra Master é agente das melhores seguradoras. Marra Master, WhatsApp 31 981 17 0996. Voltamos com Lélio Nascimento para mais um bloco. Lélio, a gente estava conversando antes aqui e você falou do banho gelado. Isso aí virou uma febre na internet. Tem vídeo para todo lado de pessoas ali dentro de banheiras de gelo. Primeiro eu quero saber, assim, de fato, se isso tem alguma comprovação de que muda, de que melhora e o que melhora, né? O que faz esse banho gelado? Ah, cara. Nossa Senhora, Kellen. Isso para mim é o que tem de melhor, como diz o outro. É, sem dúvida alguma, uma oportunidade única para poder melhorar a sua disposição, melhorar a sua pele, para você realmente acordar ou dormir de uma forma extremamente mais aconchegante. O que acontece? A grande maioria encontra-se na zona de conforto. Uhum. Ou seja, chega nessa época agora, então, do frio aí que está começando agora. Quem diz que vamos abandonar o banho quente? Então, é o que todo mundo quer, banho quente. Muito bem. Isso aí me faz até lembrar algo que é muito interessante. Se você buscar na psicologia, você vai encontrar, por exemplo, no útero da mamãe, era bem quentinho, bem gostoso, bem aconchegante. Aquilo ali era o que existia de melhor. Uhum. Mas depois que você nasce, aí as coisas começam a realmente fazer mais sentido. Você tem um choque de realidade. Um choque de realidade. A gente tem um choque de realidade. Isso, e é exatamente isso que nós precisamos nesse momento. Nós precisamos de um choque de realidade. Mas não tem um outro jeito de ter esse choque de realidade para mudar de vida, para entrar em ação, que não seja com um banho gelado, não? Bom, é claro, existem outras formas, outras técnicas que realmente você pode... mas o efeito do banho gelado, se você me permite realmente aprofundar, sim, ele tem tantos benefícios que às vezes você fala assim, eu não posso encontrar numa outra técnica algo tão benéfico. uhum. Porque veja bem, ele não só, como eu já disse, te ajuda na sua disposição, como alivia e melhora a sua pele, mas ele também tem uma função muito mais importante, que é a de quebrar essa estrutura mental, essa rede de pensamentos que nós estamos cristalizados ao longo das nossas vidas, ao longo da nossa experiência, e que não nos ajuda a realmente fazer as mudanças necessárias que nós precisamos fazer no atual momento. Você está falando da glândula pineal, é isso? Aqui, minha querida, essa estrutura aqui que está aqui. Todos os pensamentos arraigados que você carrega, todas aquelas vivências que você já teve e que você carrega aqui, e que as decepções, enfim, aquelas situações que você fica de cá imaginando que você não consegue sair delas.
Então, o banho gelado, ele promove isso. Ele quebra essa estrutura mental, proporcionando, então, um desmembramento para que você possa juntar, só que agora de uma forma diferente. Quase que milagroso esse banho gelado. Mas Então, eu tô te dizendo, por isso que eu tô te falando. esse banho gelado é milagroso, porque assim, um banho gelado vai quebrar toda essa estrutura de traumas, de bloqueios, do que tá preso, do que você viveu que não foi bom. Tinha que mudar de nome, então. Temos que chamar ele de banho milagroso. E tem que acordar às 5 da manhã também, ou isso também é um mito? Não. A hora não vem ao caso. O mais importante é você realmente se habilitar. Por quê? Olha para você ver como é que é interessante, né? Como que uma coisa tão simples pode causar tanto temor. Não é que é temor, é desconfortável, né? Eu, por exemplo, Mas meu banho é quente, pelando, quente, fervendo. Se bobear, dá pra arrancar o couro, de tão quente que é. É isso mesmo. Não me vejo tomando um banho gelado. É a nossa reação ao fato das mudanças. Se eu não me proponho a fazer algo diferente, eu não vou mudar. Entendi. Eu fico daqui e é o que a grande maioria faz, resistem terminantemente às mudanças. E às vezes não. Eu tenho certeza que o que nos aguarda é melhor do que nós estamos vivendo aqui hoje. O que você está falando é que o banho gelado, ele é um gatilho para a mudança que a pessoa quer fazer na vida dela. Não é que esse banho vai mudar tudo. Tomei banho gelado hoje, minha vida melhorou. De forma alguma. Ele é um gatilho para essa transformação que a pessoa quer fazer na vida dela. Um bom gatilho, né? Ele é uma tomada de ação, é um primeiro passo para essa transformação. Olha para você ver. É até corajoso, né? Muito. Você se habilitar. Muito. Eu tomar um banho gelado muito corajoso. Eu preciso de muita coragem para isso. E o que nós precisamos hoje é de coragem para poder realmente enfrentar o que nós estamos enfrentando. Se nós permitirmos continuar do mesmo jeito, nós não vamos alterar o cenário. Nós vamos continuar batendo nessa tecla que já gastou, já foi, já era. Nós temos que enxergar mais adiante. Então, eu preciso criar alguma situação para eu realmente enxergar as coisas mais adiante. Então, é nesse momento que eu faço, com louvor e com prazer, essa recomendação do banho gelado, para que realmente a gente possa mudar as nossas vidas para melhor. Eu tenho certeza disso. Tomara, eu vou até experimentar. Eu vou experimentar e te conto. Como eu disse, aqui a gente estava conversando no intervalo, eu falei, existem outras técnicas de mudança de comportamento que eu prefiro utilizar. O banho gelado não é a primeira delas. Na verdade, assim, é a minha última opção. Mas eu vou testar. Pelo menos durante uma semana eu vou testar esse banho gelado e vamos ver. Queria falar um pouco, a gente vai falar de autoestima, né? E o seu trabalho é autoconhecimento, autoestima, gira em torno disso. Como que você vê o papel das redes sociais na autoestima? A gente sabe que o que as pessoas postam nas redes sociais nem sempre é o real, né? Às vezes a pessoa pode estar muito deprimida, muito mal e postar uma foto sorrindo. E eu nem estou dizendo que isso está errado, de fato, ela tem que mostrar para o mundo aquilo que ela quer, né? E há também quem faça um drama na internet, que talvez não esteja vivendo, de fato, esse drama. Há quem encene na internet e use máscaras, como a gente falou aqui, né? Como é que você vê o impacto das redes sociais nessa autoestima das pessoas? Até nas palestras, né, por onde você tem passado, qual que é a sua percepção quanto a isso? Olha, Kelly, cada um escolhe o que quer. Então, se de repente eu posto algo que não condiz com a minha realidade, mas que agrada ao outro, né, e eu ainda tenho público para isso, eu vou continuar insistindo nisso. Mas a realidade é algo que ela não se deixa levar por isso. Mais cedo ou mais tarde,
essas máscaras, elas acabam caindo. Sim. Eu mesmo lembro de uma reportagem de um rapaz lá da Bahia, que o sonho dele era virar uma celebridade da rede social. Uhum. E ele conseguiu. Mas isso trouxe tanto transtorno a ele, tanto desequilíbrio, principalmente psicológico, que ele não conseguia mais lidar com aquela situação, com aquele, como diz o outro, as pessoas já não o respeitavam mais. Por quê? Porque ele permitiu que a sua privacidade fosse perdeu a privacidade, né? Assim, exato. Fosse totalmente uma vida ficou 100% invadida. pública. Ele acabou com a vida dele. E ele então se arrepende tremendamente dessa circunstância toda que ele criou para a vida dele e que ele agora está tentando se reconstruir. Então veja bem como que é uma armadilha. Sim. É uma ilusão, né? Assim, sim, é uma ilusão. Sim. É uma ilusão. Então, por exemplo, na minha condição, por exemplo, de coach, eu não quero passar por essa condição. Eu quero permitir que você caminhe com as próprias pernas. Ah, sim, isso eu quero. Quero que amanhã ou depois você fale assim, tô ótimo, eu tô aqui com as minhas pernas firme, forte, caminhando. Mas é isso que eu desejo, é isso que eu quero. Eu não quero que você dependa de mim para poder realmente viver a sua vida, de forma alguma. Isso é algo que você precisa ter muito cuidado, porque há uma linha tênue nessa situação. Sim. Essa relação precisa ser bem, como diz o outro, administrada, exatamente para evitar isso. E eu fiquei assim, pensando aqui enquanto você falava, principalmente nessa questão da ilusão, né? De fato, as pessoas acreditam na ilusão que elas querem acreditar, embarcam naquela ilusão e vivem ali a vida acreditando na história que elas contaram para elas mesmas, né? E isso também leva a pessoa para uma zona de conforto, que eu nem sei se é tão confortável assim, né? É uma zona de conforto desconfortável. Que a pessoa vai tocando a vida dela, acreditando numa ilusão de que aquilo é uma boa vida. E aí vou fazer uma pergunta até filosófica, né? Mas de que se a pessoa está acreditando que aquela vida é uma vida boa, é de fato uma vida boa, não? Se assim ela o considera. Resta saber até onde vai essa vida boa. Uhum. Porque nós não estamos aqui para viver só o momento. Nós temos uma vida inteira pela frente. Então, a construção que a gente faz aqui, eu lembro disso naquele filme, O Gladiator. O general Máximos, quando ele caminha para a batalha, ele vira para os companheiros dele e fala assim: o que nós fizermos aqui ecoará na eternidade. Ah, minha filha, isso é fato. Isso é vida, na verdade, né? É sobre a vida, não é sobre a batalha. Você percebe? É sobre a vida, sim. Sim, então, sim. O que nós fazemos aqui, você pode estar certo, vai ecoar na eternidade. Então, a gente precisa ter consciência do que a gente está fazendo. Sim. Eu acredito muito nisso que você está falando e eu vivo desta forma também, sabe? Eu acredito que a gente até teve, em outras gravações, outros programas aqui, a gente teve uma outra palestrante que ela falava sobre a comunicação e tal, e eu falei com ela, a gente estava falando sobre amadurecimento, né? No momento que você está uma pessoa mais madura, eu falei que nós, como seres humanos, estamos amadurecendo eternamente, né? De hoje até o fim de nossas vidas, estamos construindo esse amadurecimento. Eu hoje não tenho a mesma mentalidade que há 10 anos atrás, eu espero não ter a mesma mentalidade daqui a 10 anos, né? Porque eu espero que eu tenha amadurecido em vários aspectos que eu sei que preciso e os que não sei que preciso também, né? Eu disse essa questão da ilusão porque a gente vive hoje, e eu falo muito isso, de que eu percebo que algumas pessoas vivem como zumbis, acreditando que estão felizes, vivendo vidas superficiais, vamos dizer assim, né? E muitas vezes quando você vai tocar num assunto profundo, como esse a gente está falando aqui, isso é chato, sabe assim... E eu me pego também pensando nisso que você falou, né? De como é que essas pessoas vão estar no futuro.
E às vezes até consigo prever isso, porque vejo pessoas no futuro que têm essa mesma mentalidade. Então, assim, eu já sei qual vai ser o futuro dessa pessoa, porque a gente tem padrões aí de pessoas, né, que estão hoje aí já na terceira idade, com essa mentalidade alienada, né, superficial dessa ilusão que ela foi construindo. A gente vai fazer um intervalo agora e na volta eu queria que você desse dicas para as pessoas, para que como elas podem sair desse senso comum, dessa ilusão de que a vida é só... eu até falei isso aqui, né, num outro programa, de que a vida boa é sexta de sexta a domingo, né? A vida é só sou feliz de sexta a domingo. No próximo intervalo, no próximo bloco, a gente vai falar de como sair, né, dessa zona de conforto, que de verdade não é nada confortável. É rapidinho, é só um minuto, espera aí, a gente já volta. Vai abrir uma empresa? Fale com a Marra Master, emissão de certificado digital com rapidez e preço baixo. Cuidar da saúde? Na Marra Master você contrata os melhores planos de saúde para você e sua família. Tá apertado, precisando de grana? A Marra Master atua com crédito pessoal consignado e empréstimo para empresas. E para ficar tranquilo em todas as áreas, a Marra Master é agente das melhores seguradoras. Marra Master, WhatsApp 31 981 17 0996. Voltamos para o último bloco com Lélio Nascimento. Lélio, vamos dar dica. A gente falou no bloco anterior, né, sobre sair da zona de conforto, sobre viver nessa ilusão, né, sobre... Eu até falei viver como zumbi, já falei isso aqui antes em outros programas, que é assim que eu vejo que essas pessoas que não estão com o pé no chão vivem. Você tem dicas para, além do banho gelado, mas que de novo reforce isso, mas para que as pessoas iniciem esse despertar para essa mudança de comportamento? A vida é uma escola, né? E obviamente que todos nós vamos chegar a um certo período da nossa vida e que a gente vai ter a oportunidade, às vezes, de relembrar muito daquilo que a gente produziu ao longo desse caminhar. E aí, essas dicas são muito interessantes porque elas vêm daqueles que já estão lá, vamos dizer assim, no último momento, no último instante. Já percorreram esse trajeto, né? Olha para você ver. Então, dizem que tolo é aquele que aprende com os próprios erros. Na verdade, a gente precisa buscar nos erros dos outros algumas referências para poder realmente nos ajudar no processo aqui agora. A gente aprende com os erros, mas não ser os nossos, né? Pode ser de outra pessoa. Que seja exato, porque tolo é aquele que aprende com os próprios erros. Então, veja bem, aí eu, na minha busca incessante por conhecer cada vez mais sobre o ser humano, eu encontrei um livro que foi escrito por uma enfermeira australiana, que o título do livro são os 5 maiores arrependimentos dos pacientes terminais. Uhum. Olha que legal. Ela, então, lidou durante mais de 30 anos com os pacientes terminais. São aqueles que já chegaram lá, estão com um pé muito mais para lá do que para cá. Mas é nesse momento que eles realmente tiveram para poder estar refletindo sobre toda a trajetória que eles tiveram aqui. E olha só o que eles trouxeram. Ela catalogou e fez um ranking lá de 5 maiores arrependimentos. Que é terrível, né? Primeiro, se arrepender já não é bom. Isso. Pense numa situação terminal que você não tem muito o que fazer, e aí, além de se arrepender. Você olha para trás e você vai ver o que você fez. E aí, ela trouxe, catalogou e escreveu um livro a respeito disso. Primeiro arrependimento de que realmente essas pessoas demonstraram. E elas dizem que queriam ser mais elas e não em função da opinião dos outros. Olha só. Olha para você ver. Primeiro arrependimento, o ranking, o primeiro, top. Eu gostaria de ter sido mais eu e não aquilo que os outros gostariam que eu fosse. Ou
Você imagina a profundidade disso e ao encontro dessa realidade, Sim. desse estágio que você citou ainda há pouco da superficialidade. Não, e pensa isso nesse cenário de que a pessoa está no estado terminal, ela não tem muito o que fazer, a não ser retomar ela mesma ali nessas lembranças, né? Muito triste isso. Olha é muito pra você triste. ver. E que se você parar para poder pensar, você vai ver como é que isso realmente está retratando essa situação que nós estamos vivendo. Tá bem. O segundo maior arrependimento. A pessoa diz assim, eu gostaria de ter trabalhado menos. Olha como é que é, gente. Mas por quê? Porque hoje o trabalho está sendo uma rota de fuga. É verdade. Quase como uma droga, né? Sim, sim. Ou seja, as pessoas só querem trabalhar, trabalhar, trabalhar. Por quê? Porque são bem vistos pela sociedade. Sim. Fala, não, fulano está trabalhando, ciclano está trabalhando, ok. Mas no fundo, é uma oportunidade, às vezes, até de fugir de si mesmo. Sim. De não parar para poder realmente pensar, relaxar, realmente curtir outras coisas, ou para poder realmente ter a convivência mais uns com os outros. Mas eu busco a rota do trabalho. Terceiro arrependimento. Eu gostaria de ter expressado os meus sentimentos. As pessoas muito pouco falam de sentimentos. E nós estamos vivendo uma era completamente absorvida de sentimentos. Sentimentos é de manhã, de tarde, de noite, com quem quer que seja, onde quer que esteja, onde quer, o que você traduz são sentimentos. Sim. Que as pessoas não estão acostumadas, não querem e não gostam de realmente lidar com sentimentos. Verdade. Então, isso é um dos arrependimentos que eu trouxe. O quarto arrependimento. Eu gostaria de ter tido mais amigos. Olha. Como? Por quê? É muito comum você ouvir, né, falar assim, não, amigo, eu tenho tantos que é capaz de não encher a palma da mão. Sim. Verdadeiros, né? Os verdadeiros, os de Isso, verdade. isso. Eu já sou o contrário. Eu tenho tantos amigos, mas tantos amigos, que para mim bota a mão aí no mundo inteiro que é capaz de contar. Por quê? Porque eu vejo as pessoas como amigas. Sim. Você as considera amigas, né? Ah, mas o outro não é seu amigo. É problema do outro. Sim, entendi. Mas eu vejo todos como amigos e amigas. Legal. É uma Então, visão, né? Sim, e ao mesmo tempo é uma forma até de me aproximar das Claro. pessoas. E outra, dar a elas um voto de confiança. Sim, na verdade, é dar o voto de confiança de amigo, dar um título, né? Você tá dando um título pra ela. Sim. Por quê? Porque eu me aproximo. Sim. Porque eu permito a aproximação. Eu não me afasto e nem rejeito. Então, eu vejo as pessoas como amigos. Então, onde eu vou, eu estou recheado de amigos. Isso é ótimo. E o quinto e último, eu gostaria de ter sido mais feliz. Olha só. Mas peraí. Essa felicidade que todos nós buscamos, que todos nós realmente lutamos para ser feliz, depende de quem? De nós mesmos. Ué, então quer dizer que eu posso afirmar que a minha felicidade está na palma da minha mão? Com certeza. Muito bem. Isso é um dos conceitos de autoestima que a gente traduz, que a gente carrega. E que é interessante observar, né? Sim. Fala assim, peraí. Então, se eu sei que eu quero ser feliz e que essa felicidade só depende de mim, por que eu não sou feliz? Na hora que você falou essa questão da felicidade, é muito porque, às vezes, a pessoa não foi ela mesma, né? Se ela não foi ela mesma, ela não conseguiu alcançar a felicidade que é para ela, né? Se ela ficou usando máscaras ao longo da vida, muitas vezes trabalhando em atividades que ela não queria, para suprir necessidades que nem eram delas, para agradar pessoas que talvez ela nem queria agradar, ela foi se moldando, se transformando numa outra pessoa que não é ela, como você disse, né? Um dos arrependimentos é ser mais ela mesma. No final das contas, no final da vida, ela não se reconhece. E como que ela vai reconhecer que foi feliz se ela nem se reconhece olhando para trás, né?
É isso. E deve ser muito triste chegar nessa constatação no fim da vida, né? Esses 5 pontos, né, todos eles são muito importantes, mas você chegar no final da vida e pensar que você não foi feliz porque você foi tomando atitudes que roubou sua felicidade ao longo da vida, é muito doloroso. E aí, nós temos certeza que nós vamos lá e vamos perguntar para eles se eles tivessem a oportunidade de voltar, se eles fariam diferentes. Qual que seria a resposta? Claro que sim, claro pois que sim. Então, minha querida, o que eu recomendo é o seguinte, essa é a dica número 1. Comece a fazer diferente desde já, para que amanhã ou depois você não se arrependa Verdade. de não ter feito o que foi preciso. Percebe? Sim. Como é que a gente, quando a gente tem um olhar para o outro, nossa, outro dia eu ouvi uma coisa que me deixou assim, emocionadíssimo, que eu fiquei maravilhado. Eu estava ouvindo uma pessoa e ela virou e falou assim, ela com um problema de relacionamento, ela virou e falou assim, sabe o que mais me chateia? Eu falei, não, é que ele não tem tempo para ouvir a minha história. Eu falei, puxa vida. Quer dizer, uma coisa tão simples, né? E cada um de nós, minha cara Kelly, tem uma história. Sim. O triste é quando você chega no final da vida e você fala assim, eu não tenho história para contar. Porque não viveu, né? É isso aí. Porque não viveu. Então vamos. Eu tô bem tranquila, eu tenho muita nossa história para contar. Vamos realmente fazer história, porque nós viemos aqui para poder fazer Tem história. que ser assim, deixe seu legado, né? Sua marca Isso, no mundo. você Às vezes, tem muito para oferecer. Às vezes as pessoas, elas querem buscar histórias grandiosas e aí a gente entra no lance da simplicidade, né? Exatamente. Tem como ser feliz com o simples, tem como fazer uma vida cheia de histórias com o simples. A gente está partindo já para o final do programa. Queria que você aproveitasse para falar um pouco do coach de simplicidade, o fato que é isso, e conhecer as pessoas para conhecer as suas redes sociais e como entram em contato com você, como te acham aí nas redes sociais. Nós temos aí, através das redes, nós temos no Instagram, tá lá, Lélio Simplicidade, que por sinal é o mesmo perfil no YouTube. Então, @lá, Lélio Simplicidade, exatamente em função disso, né? Por causa dessa simplicidade que a gente procura mostrar para as pessoas. Ô, gente, nós já complicamos demais. Uma das definições de simplicidade que a gente vai lá no dicionário para poder encontrar, a primeira definição é assim, qualidade do que é simples, não apresenta obstáculo. Aí você fica de cá e fala assim, o que mais tem é obstáculo, mas por quê? É porque você cria o obstáculo além do processo natural da vida. A vida por si só já é a vida. Ou alguém ficou de cá imaginando, ou foi iludido, aí a ilusão faz-se presente, né? Porque você fica imaginando que você não vai encontrar obstáculo nenhum na sua vida. Doce ilusão. Você não tem dificuldade nenhuma? Doce ilusão. Doce ilusão. Então, para quê? Para que eu vou complicar? Para que eu vou aumentar o número de dificuldades se eu já tenho as da própria vida? Sim. Então, eu encaro a vida como uma rapadura, minha cara aquela. Para mim é assim, vida para mim é igual rapadura. Conta. É dura, mas é doce. É isso aí, é isso aí. Dura porque simplesmente nós precisamos dar mais valor a ela. E doce porque não é sempre que nós vamos ter realmente o amargor da vida. Pelo contrário, as experiências que a gente tem, o que realmente nos faz crescer, são exatamente essa parte dura. Exatamente para a gente poder desfrutar o doce. Eu penso até que a gente precisa entender essa parte dura da vida como aprendizado e trazer doce para ela, né? Isso. Trazer doçura. Claro que não é fácil, é o que você falou, é cheio de obstáculos, é o oposto de simplicidade muitas vezes, né? Dependendo da forma, da perspectiva que a gente olha. Mas eu gosto de ver assim, que a vida, esses obstáculos todos que a gente encontra, que eles sejam doces aprendizados. Que cada vez que acontece coisa, na vida de todo mundo acontece. A gente fica vendo gente na internet, que eu falei aqui, com a vida maravilhosa. Não, tem BO na vida dessa pessoa também. Claro! Só não mostra, ela só não tá gravando, mas tem. E aí eu acho que
O lance é você buscar essa doçura aí, que você disse, nesses aprendizados, para que você ressignifique também isso, para não ficar com aquele amargor de que a vida é pesada, de que a vida é dura, de que as coisas ruins acontecem. Não, vamos ter um olhar doce para a dureza da vida também, poético, né, romântico, traga um pouco de poesia para isso, para poder ver que existe um resultado positivo lá na frente para isso estar acontecendo agora. É isso aí, minha querida. Você faz, a vida te trouxe limão, clássico, você fazer uma limonada. Sim, então com certeza. É assim que a gente... Porque não vamos ter facilidade. Não vamos achar isso. Não temos. Então, o que às vezes se mostram, essas facilidades todas, não é assim. Cuidado, né? Cuidado com o que você vê nas redes sociais. Não é tão fácil assim. A vida não é... Não. Eu ouvi uma frase uma vez que vai caber aqui perfeitamente pra gente finalizar o programa. Ouvi essa frase de um amigo. Depois eu vi na internet, mas nesse dia foi divertido, assim. A vida não é um morango, mas dá pra ser doce. Dá pra ser doce. A gente tá encerrando mais um programa. Lélio, amei, obrigada. Foi uma delícia esse bate-papo aqui. Vamos deixar aqui as redes sociais do Lélio para que vocês possam encontrar. Lélio Simplicidade, o nome já diz tudo. E espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha ajudado a trazer um pouco de luz para assuntos tão simples, né? Como autoestima, autoconhecimento, como perspectiva de vida, mudança de comportamento. Espero que vocês tenham gostado. Não sei aí, mas aqui vocês já sabem. Sextou, Brasil. Sextou sim, sextou muito, sextou gostosinho demais. Um beijo e até sexta-feira que vem. Tchau!